seja bem-vindo a SMV20, a nossa semana de marketing e vendas para empresas de tecnologia e startups, uma iniciativa do Client Hub em parceria com a Distrito e com a Darwin Startups. Eu me chamo Juliane Santini e vou ter o prazer de acompanhar vocês ao longo dessa semana, mediando os bate-papos da trilha de empreendedorismo e gestão. Antes da gente apresentar os nossos convidados e ir para os bate-papos, deixa eu dar um recado rápido aqui, que vai interessar muito vocês. Tá rolando um sorteio muito bacana no perfil do Instagram do Client Hub, valendo um ingresso para o Digitalx Expo 2020, valendo também uma mentoria exclusiva na área de vendas com os parceiros da Sales Hackers e uma mentoria na área de CS com a nossa parceira Hobbs, da consultoria de sucesso. Para concorrer é bem simples, basta você registrar em algum momento assistindo a SMV20, postar no seu stories do Instagram, marcando o perfil de todos esses parceiros aqui envolvidos e também a hashtag oficial do evento, que é a SMV2020. Pronto, você vai estar concorrendo e pode conferir o resultado do sorteio na sexta-feira, às 19 horas, no perfil clint.digital. É isso, recado dado, e agora a gente vai para o que interessa. Bora pro papo! E hoje eu estou aqui com a Ana Carolina Rezende, sócia da Lidera. Ana, seja muito bem-vinda. Que bom te ter aqui na SMV20. Eu que agradeço. É muito bom estar participando do evento e ter a oportunidade de falar sobre algo que eu gosto tanto. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Imagina. E antes da gente entrar então na pauta, se apresenta um pouquinho mais para a audiência, fala um pouquinho da tua trajetória e da Lidera. Claro. Eu trabalho em RH já faz 20 anos. Toda a minha carreira profissional ela é focada em RH. Eu trabalhei em empresas de diferentes segmentos, diferentes portes, diferentes nacionalidades. E nos últimos 5 anos eu fui mordida pelo bichinho das empresas exponenciais e me encontrei. Então, desde então, eu tenho um foco muito claro de qual é o tipo da empresa que eu percebo que eu entrego o melhor resultado, que eu tenho mais afinidade. E nos últimos 3 anos eu me uni à Lidera. A Lidera é uma consultoria que já possui 7 anos. Ela nasceu com foco em desenvolvimento de executivos, desenvolvimento de liderança. Quando eu entrei para a Lidera, então a gente começou também a falar de desenvolvimento de processos de gestão de pessoas, desenvolvimento de RHs mesmo, da área de RH, dos profissionais de RH. E no último ano a gente também acolheu o tema gestão de negócios. Então o nosso foco é só para empresas exponenciais e a gente fala de negócios, de liderança e de pessoas. Incrível. Bom, então vamos ao que interessa. A gente vai falar hoje aqui sobre máquina de talentos nas startups, não é mesmo? E como líder de RH, e já para começar, você deve ter vivenciado, né, empresas lineares e startups. Quais as principais diferenças entre elas? Olha, eu vejo que, por mais que existam, inclusive, muitas empresas lineares procurando o jeito startup de ser, porque perceberam que a startup traz resultado rápido, que são empresas bem-sucedidas, vamos considerar a média, assim, do que são as lineares e o que são as exponenciais, né? As empresas lineares, elas acabam sendo organizações que têm um crescimento um pouco mais controlado. As suas metas de desenvolvimento, elas são mais baseadas no que elas já entregaram no passado. Já quando a gente fala das exponenciais, o grande desafio é fazer aquilo que nunca ninguém fez, né? Então, o passado não nos limita. A nossa ambição, aquilo que a gente quer para o futuro é o que nos define. Uma outra diferença que eu vejo que também é muito forte é que nas lineares existe uma crença de que o poder, de que as melhores decisões, de que os melhores conhecimentos, a experiência está no topo da pirâmide. E a gente não tem tanto isso nas startups. A gente normalmente está falando de founders e de CEOs muito jovens, né? Muitas vezes a única experiência de trabalho que eles tiveram foi na sua própria empresa. Então, nas startups, nas exponenciais, a gente confia muito que o conhecimento é compartilhado e a gente acredita que uma ideia pode vir de qualquer lugar. Se a ideia pode vir de qualquer lugar, então as relações acabam ficando mais horizontais. A gente não tem mais aquela coisa de comando e controle, que às vezes ainda é comum nas lineares. A gente passa a ter relacionamentos mais simétricos, né? Uma outra diferença também que eu acho que é bem importante, que normalmente as lineares, elas têm muito ativos, elas têm o seu espaço físico, ou sua fábrica, o seu canal de distribuição. E as exponenciais, o que elas têm é a capacidade intelectual do seu time, é uma grande ideia.
Então, a valorização do colaborador, ela acaba sendo muito maior, né? E aí, quando a gente fala de um RH de linear e de um RH de exponencial, acabam sendo RHs diferentes, porque eles estão interagindo com empresas que querem coisas diferentes, que almejam metas que foram feitas de forma diferente, e um público, o seu colaborador, ele tem um perfil diverso. Então, os RHs, eles podem muitas vezes ser completamente diferentes. E como eu vivenciei os dois lados da moeda, eu te digo que, nossa, é muito diferente. E é difícil não ficar aqui vendendo que o RH de exponencial é melhor. Eu tenho colegas e amigas que eu admiro muito, que fazem um trabalho incrível nas lineares, mas eu estou dizendo com base naquilo que eu me identifico mais, né? Que é a agilidade, a gente fazer aquilo que realmente é efetivo e a gente trabalhar com abundância. Eu sei que agora em tempos de Covid fica até meio estranho a gente falar disso, mas é a gente trabalhar com abundância de crescimento, de pessoas entrando, de sonhos ambiciosos. Então é um ambiente incrível. Maravilha. E eu imagino que eu tenho um background de empresa linear e estou nesse meio da tecnologia faz pouco tempo, faz um pouco mais de 12 meses. Então, eu sinto isso enquanto colaboradora na prática, a diferença, né, que tem. E não sei se tu concorda comigo, mas muito também pela forma de gestão ser inovadora, né? Então, essas empresas que são lineares, elas não elas até buscam, como tu falou, né, se espelhar nas startups, mas é bem mais difícil implementar de fato, né, gestão ágil e pensar em people mesmo. O que a gente tem visto que elas têm usado como estratégia é ter um laboratório. Então, tem a empresa funcionando de uma forma normal, né, como ela estava acostumada, e aí ela direciona provavelmente os colaboradores mais inovadores, os que estavam questionando, né, que o mundo está mudando, a tecnologia veio, as conexões vieram, a globalização está aí, mas aí elas ainda fazem de um jeito conservador, elas criam um laboratório para isso, ou uma startup dentro dela para fazer isso, né? E aí elas têm realmente lançado mão de design thinking, de MVP, a gente começa a ver as lineares usando inclusive as nossas palavras, né? Uhum. E a gente tem visto, eu participo muito da contratação dos RHs dos meus clientes, eu tenho percebido um número muito grande de RHs de lineares com curiosidade para entender o nosso ambiente, nos procurando, deixa eu ter essa experiência para ver como vai ser. E essa troca é incrível, né? Então, eu acho que a gente só tem a ganhar. Principalmente, acredito eu, que eles estão preocupados na máquina de talentos, né? Na retenção, para não perder para as startups todo o talento que tem aí no mercado. Sim, sim, verdade. Ana, quais foram os principais desafios que você enfrentou quando liderou o RH em uma startup? Então, há 5 anos atrás, eu assumi a liderança do RH da Resultados Digitais. Na época, a RD tinha 100 e Uau! poucas pessoas, bem diferente da realidade deles hoje. Quando eu saí, ela estava em torno de 350 colaboradores. Então, eu estava vindo de empresas que tinham milhares de colaboradores. Quando eu cheguei numa empresa de 100, eu falei assim, cara, tá no papo. Eu vou entregar resultado rapidinho, né? E menina, mas foi assim, incrível, porque primeiro o desafio de entender o startupês, né? O que é CAC, o que é MVP, o que é MQL, enfim, primeiro é aonde eu estou, né? Entender essa complexidade do contexto. E depois teve um período importante de desapegar do que eu conhecia, porque muito do que eu conhecia não cabia naquele contexto, né? Então, a forma como eu vinha fazendo o processo de gestão de desempenho, que tinha comitês, discussões extensas sobre os colaboradores, e daí a gente botava todo mundo numa matriz, não faz sentido. Com o dinamismo da startup, muitas dessas ferramentas não fazem sentido. E eu vejo que eu tive muita sorte de entrar nesse mundo via RD, porque eles têm executivos excelentes, né? A liderança da RD é uma liderança que me ensinou muito, e eles tinham a expectativa
de que a área de RH, assim como qualquer outra, criasse processos, criasse ferramentas, criasse um modus operandi que fosse escalável e previsível. Essa é a grande promessa da RD, né? E que a gente vivesse isso internamente. Então, fazer um RH escalável e previsível, oi! Então, esse foi o grande desafio, né? Eu já trabalhava com métricas, eu já procurava o ROI nas minhas iniciativas, mas eu fui muito desafiada a olhar para o último número mesmo, né? Então, tá, a gente vai fazer desenvolvimento de líderes, e daí? Isso impacta como a empresa? O resultado, então, eu vou aumentar as metas de vendas, porque o líder de vendas vai fazer um trabalho melhor, o vendedor vai fazer um trabalho melhor, então, posso aumentar as metas de vendas? Oi, como? Calma! Então, Não é bem assim. mas calma aí, quantos meses, né? Tem o momento de rampear o desenvolvimento adquirido. Então, ter essa clareza da conexão entre o que eu estou fazendo em RH e o como o negócio vai ser impactado, como é que eu vou mensurar isso e fazer tudo de uma forma muito lean, porque a gente não tem tempo. E se eu demorar muito tempo desenhando alguma coisa, quando eu for implantar, eu já preciso de outra. Então, tudo isso me fez ter um olhar muito certeiro para o que a gente precisa fazer. E a RD é uma empresa muito conhecida pelos seus playbooks, né? Pelas suas máquinas. Então, o meu primeiro grande desafio foi começar a construir a máquina de talentos da RD. Eu não consegui concluir, né? Esse é um trabalho que continua sendo brilhantemente liderado pelo Anderson, mas eu consegui fazer muitas engrenagens funcionarem. Então, foi incrível, foi uma experiência única. Eu acho interessante e percebo isso muito na tua fala. Principalmente em startup, a gente precisa entender qual é o nível de maturidade que ela tá, né? Porque a gente entende que quando a gente fala de startup, parece que todas estão no mesmo nível e não é bem assim, né? Então, realmente, algo que tu planejou hoje, para algumas, daqui a 30 dias, deixa de fazer total sentido, para outras, tu já começa a pensar um pouquinho mais a longo prazo. Então, não é uma receita, né? Não é uma receita. Você sabe que o Blitzscaling me ajudou muito a entender isso, né? O que é uma empresa no estágio de família, de tribo, de vila, de cidade, de nação? O que está acontecendo? Eu sei que a média a gente tem que cuidar, né? Mas quando a gente consegue ter um pouco mais de clareza do que normalmente está acontecendo na empresa quando ela tem 20 pessoas, que é completamente diferente do que está acontecendo quando ela tem 250 pessoas, a complexidade das interações, a complexidade das contratações, o que faz mais sentido agora, e entender o que faz mais sentido agora, entendendo o que está fazendo mais sentido para o negócio olhar agora. Então, a fase que eu estou escalando máquina de vendas é completamente diferente de quando eu estou procurando Product Market Fit. Então, meu RH também tem que ter um olhar diferente, né? Então, quando que eu ia ler Blitzscaling, que me ajudou um monte a fazer RH, se eu não tivesse na RD, sabe? Então, e eu acredito muito nisso que você falou, né? O RH ele tá para entregar aquilo que a empresa precisa. Se o contexto da empresa muda, a gente muda. Se a gente ganha mais maturidade, o RH tem que ganhar mais maturidade. E, se possível, o RH será a primeira área a ter a maturidade, né? A RH puxar essa maturidade. Porque a gente tem é o nosso papel ter um olhar clínico para o que a empresa precisa desenvolver. Muitas vezes em termos de business, apesar da maior parte das vezes ser em termos de pessoas. Então, a gente consegue ter esse olhar à frente e é nosso papel influenciar a empresa nesse desenvolvimento também. Não que eu vá conseguir dizer para o head de vendas o que ele tem que fazer, mas eu, como RH, estou conseguindo ver quais são os enroscos em termos de people que está impedindo o desenvolvimento daquela área, né? Então, a gente está sempre Perfeito. muito conectado com a maturidade, com a necessidade. E eu digo que RH de startup tem que ter estômago, porque você, né, muda. Demais, demais. Tem que ter muita resiliência, né? Tem, mas é uma delícia, é uma delícia. O resultado vem muito rápido, né? Isso também tudo tem benefícios e malefícios. Então, a gente tem o malefício do dinamismo, mas a gente também tem o benefício, né? Que é as pessoas vão se desenvolvendo, vão adquirindo conhecimento rapidamente. O negócio vai mudando de estágio e a gente tem que
que ir liderando toda essa evolução, né? Perfeito, concordo muito contigo com relação aos alinhamentos. A gente fala muito em alinhamento de vendas e marketing, alinhamento de vendas e sucesso do cliente, e a gente acaba, às vezes, deixando passar o alinhamento de RH, de people, com todas essas áreas, o quanto é importante. Olha, vou te dizer que na nossa experiência a gente percebe que o profissional de RH ainda é um dos últimos a serem contratados, Sim. né? Então, Triste, por mas é uma realidade. é uma realidade. A RD me contratou numa posição de diretoria, eles tinham 150 colaboradores. São bem poucas empresas que investem, né, que tem uma cadeira pesada de RH com esse número. E, e realmente, assim, alguns meses depois, a cadeira já estava maior do que eu e eu estava correndo atrás para dar conta, porque a empresa cresceu demais, né? Então, quem consegue se antever o resultado do negócio declara assim que a decisão foi bem tomada. O quanto antes, né, melhor. Uhum. Então vamos lá. O que seria a tal máquina de talentos? Então, a gente desenvolveu essa metodologia aqui na Lidera assim que eu cheguei há 3 anos atrás, porque aí eu tinha a oportunidade de desenhar a máquina ideal na minha cabeça, né, para poder ajudar as empresas que estavam estruturando, ou ajustando, ou aperfeiçoando a sua máquina de talentos. A máquina de talentos é para a gente ter esse pensamento mesmo, e eu vou voltar nessas duas palavrinhas que eu gosto muito, do escalável e do previsível, né? Então, numa máquina você coloca a matéria-prima, ela processa e sai o produto. Quando a gente está falando da máquina de talentos, a principal matéria-prima realmente são os colaboradores, né? A gente contratar as pessoas que fazem mais sentido para a empresa, para o momento da empresa, ou já antecipando algumas contratações, mas também não só os colaboradores, né? A qualidade da minha comunicação, a qualidade dos processos que eu tenho na empresa como um todo, clareza dos meus objetivos, o propósito da empresa, tudo isso é input para a máquina. Dentro da máquina, a gente processa os profissionais, primeiro com cultura, que eu vejo que é a base de tudo, é tendo clareza de quais são os comportamentos que a gente quer ter na empresa e quais são os rituais que a gente usa para reforçar isso. A segunda engrenagem seria a engrenagem do get. Então, eu preciso compor esse time esse time de elite, quem são os soldados, né? E qual é o processo que vai trazer esses soldados da forma com mais qualidade e com mais velocidade. Uma vez que as pessoas estão dentro da empresa, é bem importante que eu cuide com o engajamento delas, né? Assim como a gente faz o custo de aquisição de cliente, a gente tem o custo de aquisição de colaboradores, seja o processo seletivo, que é o tempo do RH, o tempo da área, depois o tempo que a gente investe adaptando essa pessoa para a empresa, tudo isso é um custo de aquisição, né? Então, a gente cuidar para que essa pessoa, ela, muito mais do que dê ROI, né? Ela fique com a gente bastante tempo. E aí, a gente tem também a engrenagem do Grow, que eu vejo que é a engrenagem mais pesada, que é onde a gente tem performance, desenvolvimento e remuneração. A gente não separa esses três, porque eu vejo que é uma separação só didática, eles estão intimamente conectados, não faz sentido eu olhar para desenvolvimento que não seja para me trazer performance, e não faz sentido eu olhar para uma remuneração que não seja para eu reconhecer desenvolvimento e performance. Então, a gente considera essas engrenagens também, esses três processos juntos. E aí a gente tem a liderança, né? Que é possivelmente quem mais executa todas as outras engrenagens, em parceria com o RH, sem dúvida, mas eles que estão no Gemba, estão no dia a dia fazendo as engrenagens acontecerem. E aí, o que eu vejo que a gente tem de produto da máquina de talentos? Ou engajamento ou performance. E eu tenho certeza que a gente está fazendo uma baita entrega quando eu consigo os dois. Quando aquilo que eu estou fazendo em RH está trazendo engajamento e performance. Eu amo essa máquina, posso ficar horas falando sobre ela. Perfeito. Então vamos continuar falando um pouquinho mais das engrenagens dessa máquina. Vamos falar um pouquinho dos desafios e do objetivo de cada uma delas. Consegue explicar, aprofundar um pouquinho mais pra gente?
Claro. Eu vou começar pela de cultura, porque ela é a mais abstrata, muitas vezes é aquela que a gente tem mais dificuldade de ver, assim, aonde que ela começa, né? Porque ela realmente está envolvida, ela define todas as outras engrenagens. Existem muitos conceitos sobre cultura. Eu gosto de seguir com um conceito que é cultura é o conjunto de comportamentos que a gente valoriza e que a gente não tolera. Porque comportamento a gente vê, né? Então é um jeito de tentar deixar dar um contorno um pouquinho maior para esse tema que realmente é abstrato e invisível. Eu vejo que é um dos grandes desafios da engrenagem de cultura é a gente conseguir entender que esses comportamentos que são valorizados, eles devem ser definidos por uma série de fatores, né? Quais são os sentimentos que eu quero que estejam mais presentes na minha empresa, quais são os valores que eu tenho, né, que se sobressaem, quais são as crenças que eu tenho na empresa e o que eu quero para a minha empresa, né? A minha empresa existe por quê e o que ela vai entregar, quais são os grandes objetivos. Então, quando eu defino quais são os comportamentos valorizados, tem que ser comportamentos que acolham todos esses critérios. E aí, voltando para o desafio, é como é que a gente traz isso de uma forma alinhada, porque vou te dar um exemplo. Uma empresa que tem como sentimento forte uma questão de família, de valores a lealdade, por exemplo, né? E de crença, uma coisa de uma vez comigo, sempre comigo, né? De estamos juntos nessa, sempre, em qualquer condição, ela vai ter muita dificuldade de implantar meritocracia, porque ela vai tender a reconhecer mais os laços do que a performance, né? E aí, se essa empresa ela tem como objetivo chegar em resultados extraordinários, você percebe que não conversa? Sim. Então, o trabalho o grande produto dessa engrenagem é o tal do Culture Code, do Manifesto de Cultura, que é tão famoso, mas a gente chegar nessas 5, 7 palavrinhas que conseguem traduzir tudo isso que eu te disse antes, né? Coisas mais abstratas, coisas extremamente práticas, que é qual é o resultado que a empresa quer chegar, através do quê? Se eu quero chegar nesse resultado por inovação, por aquisição, tudo isso vai impactando em quais são esses comportamentos. Então, o grande desafio é a gente chegar nas palavras que realmente tragam consistência para o dia a dia da empresa, né? E muitas vezes é inspiracional no começo. Eu ainda não tenho esses comportamentos, eu ainda não estou valorizando esses comportamentos. E é por isso que eu preciso das outras engrenagens para fazer com que esses comportamentos passem a acontecer. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma gestão cultural, uma gestão de mudança de cultura, depois que a gente tem agora a clareza de qual é o novo manifesto, quais são os comportamentos que eu vou ressaltar, normalmente a primeira coisa que a gente faz nos nossos projetos é, então, vamos já segurar um pouco a torneira da contratação e vamos rever o processo seletivo. Vamos rever a engrenagem de GET, porque a gente tem que desenhar uma engrenagem de GET que seja alinhada com essa nova cultura, que faça com que os candidatos vivenciem a cultura durante o processo. Então, quando eu estou fazendo uma mudança de cultura, eu provavelmente vou ter colaboradores desalinhados que a gente vai ter que ajudá-los a entender o porquê da mudança, a ver o valor na mudança e a se desenvolverem para a mudança acontecer. Mas eu não posso permitir trazer pessoas novas que não estejam alinhadas, porque eu só estou aumentando a complexidade, né? Então, eu vejo que se a gente está fazendo um ajuste de cultura, a primeira engrenagem impactada é o GET. Falando do GET de uma forma geral, eu gosto muito de usar a conexão entre inbound recruiting e inbound marketing e usar mesmo o funil de marketing para contratação, né? Seja na produção de conteúdos, que o que a gente chama isso no nosso dialeto de RH é marca empregadora, mas a gente está alinhado, né? Então, qual é o conteúdo que eu promovo sobre o que acontece na empresa, o que a empresa tem de bom, né? Por que é bom trabalhar na empresa, eu começo a fazer conteúdo, para isso as pessoas começam a se aplicar nos meus processos seletivos e a gente vai seguindo o processo de inbound marketing,
até que no momento do aceite do candidato, ele se torna colaborador, que ele se torna nosso cliente. Então, a gente vem falando muito de tratar colaborador como trata cliente, né? E aí, eu vejo que um grande desafio é a gente conseguir ir fazendo as mensurações de taxa de conversão de cada etapa, a gente entender qual é a informação que a gente tem que liberar em cada etapa do processo, a gente ir mantendo o lead aquecido e, ao mesmo tempo, ir avaliando ele, se a gente também tem interesse em ter esse perfil dentro da empresa, para que a gente consiga entrevistar o menor número possível de pessoas, porque a gente sempre tem um monte de coisa para fazer. Então, como é que a gente vai criando etapas que criem eficiência, né? Para que eu entreviste... Bom, a área tem que entrevistar no máximo 3, né? Mas como é que o RH entrevista poucas pessoas também? Então, é a gente conseguir criar etapas que façam esse filtro. Acho que essa é a grande sacada. E aí, eu realmente acho que fazer isso via Excel não dá mais, né? Quando a gente está falando de máquina de talentos, a gente está falando de tecnologia também. A gente tem muitas HR Techs fazendo um trabalho excelente. Então, usar um software que nos apoie nas etapas de seleção, acho que também é bem relevante. Bom, indo para a engrenagem de Keep, ela é muito relevante também, todas são, né? Mas ela é muito relevante no seguinte sentido: a gente investe muito para trazer as pessoas certas. Então, é uma questão de ser eficiente e eficaz, a gente conseguir ter um clima, uma cultura, ter uma empresa onde as pessoas fiquem. E eu não vou nem precisar mostrar dados de que o ciclo de vida dos colaboradores está cada vez menor nas empresas, né? Então, como é que a gente faz para Principalmente de aproveitar? tecnologia, né? Principalmente de tecnologia, a gente está vendo que as pessoas não ficam mais de 2 anos, né? E às vezes eu fiquei 3 meses contratando e ele não ficou nem 2 anos. Então a gente tem que diminuir o tempo de contratação e aumentar o tempo deles na empresa com a gente, né? Performando e felizes, né? Não é só segurar as pessoas. E aí é por isso que daí, nessa engrenagem eu vejo que a gente emprestou um conceito muito bacana de CS, o conceito do NPS. Então a gente tem muitas pesquisas, né, Great Place to Work, a gente tem muitas pesquisas para nos ajudarem a avaliar o nível de engajamento, qual é a qualidade do clima da empresa. Mas eu vejo que internamente mesmo a gente pode ir medindo isso através de NPS e acompanhando se o número de promotores está aumentando, quem são os, né, quem são, não, mas o que os detratores estão reclamando mais, e a gente consegue ir acompanhando e fazendo uma mensuração mais curta do que uma vez por ano aplicar Great Place to Work. E aí eu vejo também que ela é mais curta, mas a gente tem que cuidar com mais curta. Porque vamos pensar que a gente está com febre, né? Em tempos de Covid nem é uma boa metáfora, mas enfim, eu estou com febre, eu não faço nada para a febre, vou ficar colocando o termômetro vai ficar dizendo que eu estou com febre, né? Ou eu estou com febre, tomo um antitérmico e 10 minutos depois eu coloco o termômetro. Eu ainda estou com febre, o remédio não fez efeito. Então, eu não vou dizer assim que tem uma periodicidade ideal. Eu costumo recomendar por quarter, que é o tempo de eu medir, eu entender por que deu esse número, fazer um plano de ação e daqui a 3 meses eu consigo medir se as minhas ações fizeram efeito ou não, né? Porque uma coisa é o termômetro que não tem expectativa, outra coisa são os colaboradores. Cada vez que eu pergunto para o colaborador o quanto que ele recomenda à empresa, ele espera uma ação de melhoria. Se eu não tenho tempo de aplicar uma ação de melhoria e já pergunto de novo, ele fala, poxa, acabei de te dizer, você não fez nada, né? Então, eu digo não fez nada porque às vezes a gente está com muita coisa mesmo, né? Então, Sim. acho que tem que aplicar numa periodicidade que a gente consiga responder. Perfeito. E a quantidade de NPS que a gente aplica e não faz nada com ela chega a ser triste, né? Nunca aconteceu comigo, gente. Foi um amigo meu que me contou que acontece, Uma tá? vizinha. Foi uma vizinha Então, minha. mas você sabe que a gente tem muitos estudos sobre o que é um resultado bom de NPS, mas a gente ainda não tem essa ferramenta aplicada num nível, numa quantidade tão grande para a gente saber o que exatamente é um NPS ruim. Então, o ENPS ainda no nosso contexto, né, considerando que no Brasil a gente tende a dar notas melhores do que nos Estados Unidos, então a gente ainda não, sim, eu não me sinto segura de dizer, olha, um ENPS 70 é ruim ou é bom. A gente ainda precisa
de dados mais qualificados, que qualifiquem um pouco mais esse número, né? Mas daqui a pouco a gente já vai ter um percentual ideal, como a gente tem na área de CS, a gente já vai ter isso em RH também e vai conseguir ser ainda mais ágil. Mas, a princípio, eu vejo que ainda demanda... a gente fala muito de People Analytics, né? A gente também... Eu gosto muito de pensar em People Decisions. Então, me traz um número, né? Me trouxe um número sobre as pessoas, mas eu ainda preciso fazer uma análise para tomar uma decisão do que ser feito. Perfeito, gostei desse termo. Não existe, tá? Não sai falando aí porque eu inventei, não existe. Daí eu faço referência para você, tá tudo certo. Hoje a gente passa vergonha juntas, vamos embora. Bom, aí continuando nas engrenagens, tem a engrenagem de Grow, que eu vejo que ela é a mais robusta de todas e é normalmente onde a gente investe mais tempo, né? Porque a gente está falando do dinamismo da startup, que ela já está inserida no dinamismo do mundo VUCA. Então, a gente precisa, quando a gente está falando de Grow, pensando em termos de performance, os colaboradores eles precisam ter clareza do que a gente espera deles e a gente também precisa ter clareza de quanto tempo a gente consegue antecipar do que a gente espera deles. Não faz mais sentido a gente ficar fazendo muitos planos de 2, 5 anos, as coisas mudam muito. Então, o que a gente tem visto como melhores práticas de gestão de performance é a gente ter uma clareza do que vai ser o ano, né? Não ser uma surpresa para nós, a gente ter um norte, mas a gente conseguir focar mais nos próximos 3 meses. A gente conseguir dizer para o colaborador o que a gente espera que sejam os próximos 3 meses dele em termos de entrega e de desenvolvimento. A gente ter esse alinhamento de expectativa e ele também dizer se faz sentido para ele, se é interessante ou não esse tipo de meta. E aí, uma vez que a gente estabelece as metas da empresa e consegue que o colaborador tenha clareza de como ele vai impactar nessas metas, a gente faz o acompanhamento disso. Porque a meta pode caducar, mesmo sendo só 3 meses, a meta pode não fazer mais sentido, ele pode mudar de área. E a gente também ter previsibilidade, né? Então, a gente conversar pelo menos mensalmente sobre essas metas, para ver se ele vai, se fechando 3 meses, ele vai conseguir fechar ou não. E se o prognóstico não for positivo, o que a gente já faz? Qual é o plano de ação? Como é que a gente já age para aumentar a possibilidade dele atingir essa meta? E aí, a questão de desenvolvimento, eu vejo que está muito atrelada quando a gente está falando de performance. Porque o que eu preciso desenvolver para entregar essa meta, né? O que eu preciso desenvolver para fazer aquilo que eu me comprometi a fazer? Então, a tua meta de desenvolvimento tem que estar correlacionada com a tua meta de entrega, porque senão não faz sentido, né? Eu posso ter metas pessoais que não estejam alinhadas, mas metas de trabalho, eu recomendo que façam muito sentido. E às vezes a meta de desenvolvimento é a pessoa precisa lidar com ansiedade, ela vai fazer yoga, que parece que não tem conexão, mas tem muita conexão. Então a gente precisa entender e ajudar os colaboradores a entender o que eles precisam ter de soft skills e de hard skills para entregar as metas que eles estão se comprometendo e ajudá-los num plano de ação que correrá do lado do plano de ação de batimento de meta, o plano de ação de desenvolvimento dele, né? E quando a gente está falando de startup, a gente está falando de profissionais em estágio de carreira inicial. Muitos colaboradores de startup estão tendo a sua primeira experiência naquela startup. Então, se a gente conseguir, como RH, criar iniciativas, estratégias estruturantes de desenvolvimento, antes ele aprende, antes ele se desenvolve, antes ele entrega. Né? Então, eu vejo que existem, sim, iniciativas para a gente planejar individualmente, mas também existem muitas coisas que a gente precisa fazer com um olhar para o todo, porque se a gente tem clareza de quem é a nossa persona, a gente já sabe com quem que a gente está lidando, quais são os talentos e quais são os gaps, e a gente consegue acelerar. E aí, por último, dessa engrenagem vem a remuneração, que é a gente realmente reconhecer financeiramente quem está se desenvolvendo e quem está entregando mais. Eu vejo que um dos maiores desgastes que a gente tem quando a gente não remunera de acordo com a performance é aquela pessoa que está performando muito, quando ela percebe que ela tem o mesmo reconhecimento do que o do lado, que não se esforça tanto e que não entrega tanto, ou ele vai para uma outra empresa que o reconheça, ou ele baixa a barra na entrega dele.
E a gente não quer nenhum desses dois. A gente quer, na verdade, que esse que entrega muito e se desenvolve rápido, que ele vá sendo referência para os outros e que a gente vá aumentando a barra. Mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte, reconhecendo com feedback, com experiências de aprendizado e com salário, sim. Então eu vejo que essa é a última etapa dessa engrenagem. E aí, por último, vem a liderança, né? Que é um trabalho que a gente faz ombro a ombro, RH e líderes. Então a gente está falando de pessoas novas que estão em fase de desenvolvimento, que são ambiciosas, que aprendem muito rápido, que têm uma capacidade intelectual e analítica tremenda. E aí, como é que a gente desenvolve? Né? Como é que o líder acompanha essas pessoas? Como é que ele contrata as melhores pessoas, alinha as expectativas, dá os feedbacks, ajuda as pessoas a pensarem nos próximos passos, dá norte, propósito, né? Ajuda as pessoas a entenderem o seu propósito. Tem aquelas conversas difíceis. Para tudo isso, a gente precisa de líderes que estejam prontos. E aí, o que que acontece? Quem é o líder da startup? É aquele São cara os que entrou na sócios. startup. Ou é o sócio, que Os ainda é robusto, fundadores. ou é uma pessoa que talvez há 2 anos atrás ele tinha entrado na empresa como estagiário, Ah, né? verdade. Então, há 2 anos atrás ele era estagiário, agora ele já é coordenador do time dele. Ele já é coordenador de vários estagiários, às vezes ele nem se formou ainda. Então, a gente precisa de ações estruturantes de novo, né? Falando disso, de como a RH tem que trazer ações estruturantes que propiciem tanto processo, ferramentas e comportamentos para que esses líderes façam um bom trabalho e que eles, na verdade, contagiem os seus times ao invés de contaminarem os seus times, né? É curioso, né? Porque tudo é um ciclo, né? Se tu for ver todas as engrenagens que tu falou, elas se complementam e elas são interdependentes. Então também não adianta eu ter tudo bonitinho lá no início se a liderança não está preparada, não tem a maturidade certa para fazer com que todo o processo aconteça como deveria. É por isso que eu comento assim que a gente faz uma divisão didática, mas um está alimentando e sendo alimentado pelo outro, né? A gente trabalha com ciclos, nós somos ciclos, né? Então o processo de gestão de pessoas é gestão de ciclos, né? E muitas vezes Maravilha. acontecendo tudo ao mesmo tempo agora, né? Legal, então vamos para nossa última perguntinha aqui do nosso talk. Estou muito feliz. Mas eu tô super contente, adorei. Vamos lá, então. Digamos que uma startup esteja implantando agora a máquina de talentos, então. Com a tua experiência, Ana, como consultora aí, quais as dicas para dar para a galera? Legal. Às vezes a gente chega em uma startup e ela diz a gente não tem gestão de pessoas, a gente não tem RH. Então, o que eu costumo dizer é assim, a partir do momento que são 2 founders, 3 founders, a gente já tem gestão de pessoas ali. Seja na conexão entre eles, na interação entre eles. Então, uma empresa, ela já tem gestão de pessoas mesmo antes de ter RH. A grande pergunta é como ela faz essa gestão de pessoas, né? Então, o que a gente tenta levantar já num primeiro momento é qual é a proposta de valor que essa empresa tem como empregadora. Que tipo de experiência ela quer passar para os seus colaboradores? Elas querem que os colaboradores descrevam o fato de ter trabalhado, de estar trabalhando nessa empresa, com que frases, com que palavras. E isso é muito relevante, Ju, porque quando a gente pensa nas startups, parece que são todas iguais, mas não são. Elas são todas muito diferentes, muito diferentes. Elas têm algumas similaridades, mas elas têm muito mais divergências do que similaridades, né? Então, a gente tem startup focada em pessoas, focada em resultado, focada em inovação, focada em cliente, elas são completamente diferentes. Eu tenho visto, infelizmente, como resposta do qual é a tua proposta de valor, a gente oferece crescimento rápido, um clima divertido, flexibilidade, relacionamentos horizontais. Bom, todas oferecem isso, praticamente. Então, a gente precisa aprofundar essa resposta. Não, o que a tua startup tem como proposta de valor? E aí, quando a gente tiver uma resposta que traga exatamente qual é a personalidade dessa empresa, o que ela oferece,
poucas outras oferecem, aí a gente começa, então, a fazer uma avaliação desses processos de gestão de pessoas que já acontecem hoje. Se a gente entender que vai precisar implantar tudo do zero, o que nunca acontece, mas vamos pensar num cenário drástico aqui, normalmente a gente começa pela engrenagem de cultura, que é para entender quais são esses comportamentos, né? Qual é o propósito da empresa, como empregadora, quais são os comportamentos, os sentimentos, os valores, né? Que a gente traduz isso nos comportamentos, e aí esses comportamentos alimentam as outras engrenagens. Na sequência, a segunda engrenagem que eu recomendo que seja implantada é a de liderança. Não adianta eu não ter líderes que deem conta dessa cultura que eu estou falando, que não deem conta de fazer uma boa contratação. Eu gosto muito daquela frase batida, mas eu gosto que é A-Team traz A-Team, B-Team traz C-Team. Então, se eu não tenho bons líderes me ajudando a contratar, a barra da empresa vai cair. E se eu tenho A-Team, não é fácil fazer engajamento e cuidar da performance desse tipo de colaborador. Ele é mais refinado. Então, a primeira engrenagem é a de pessoas. Como é que vão acontecer as one-on-ones? É a de liderança, desculpa. Como é que vão acontecer as one-on-ones? Quais são os rituais que a gente tem de comunicação, de transferência de informação e tal? E aí, depois, a gente pode seguir na linha do ciclo de vida mesmo, que é o Get, o Keep e o Grow. E aí, o Keep e o Grow você meio que vai fazendo junto, né? Porque se você faz uma boa definição de metas, faz uma boa gestão de desenvolvimento, provavelmente você vai ter engajamento no final. Então, você pode ir olhando para eles, ou até a gente pode, às vezes, dependendo da forma que a gente construir o Grow, entender que a gente ter bom resultado no Keep é porque a gente fez um bom trabalho no Grow, né? Perfeito. Estão muito conectados. E o tempo inteiro ir medindo, né? O meu funil de contratação, ele tá mais ágil, eu tô tendo qualidade, qual é o tempo que as pessoas estão ficando na empresa, quem tá saindo da empresa, por que que sai, quais são os motivos, o que que eu tenho que fazer para essas pessoas ficarem. Não faz muito sentido a gente falar de turnover, porque eu vou contar quem tá entrando, né? Então a gente tem usado muito mais o conceito de attrition rate, que é só acompanhar as saídas comparando com o número de colaboradores, a gente olhar o NPS, a gente olhar o percentual de metas atingidas, quantidade de one-on-ones, qualidade de one-on-ones. Então, assim como toda engrenagem, a gente fica medindo qual é a performance dela, se ela está funcionando ou não, a gente fazer o mesmo com relação a people, né? A gente está tão acostumado a fazer isso em marketing e vendas, né? É só replicar e também ter a mesma atenção para people. Sim, porque na verdade é people que está fazendo a máquina de marketing, que está fazendo a máquina de vendas, não é? Perfeito, perfeito. O recado tá dado, então, né? Cultura, liderança, e aí depois vem os processos. Exatamente. Maravilha. Adorei, Ana, o nosso papo. Tenho certeza que o pessoal aqui também gostou bastante. Foi uma aula para mim. E para quem quiser saber um pouco mais, então, aí sobre a Ana e sobre a Lidera, como que eles podem fazer para entrar em contato contigo? Ótimo. Bom, eu que agradeço, eu adoro falar sobre isso e foi muito legal falar sobre isso contigo. Dá para ver tua afinidade pelo tema e teu interesse ficou legítimo. Muito obrigada pela conversa. Olha, quem tiver interesse em saber mais sobre a nossa máquina de talentos ou os outros produtos da Lidera, pode entrar em contato comigo por e-mail mesmo. O meu e-mail é ana.rezende, Rezende é com Z, @lidera. E aí eu vou soletrar o Lidera, tá? Que é lidera.com.br. Perfeito. Então tá aí, pessoal, anotem, quiser saber mais sobre a Ana e a Lidera, tá dado o recado. Ana, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.